Os céus proclamam a grandeza do Senhor. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, estamos celebrando hoje o dia de São Judas Tadeu e São Simão, dois apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então iniciar nossa oração fazendo sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus, que nos ensina a termos uma atitude orante, principalmente diante das grandes decisões da vida. Glória a vós, Senhor Jesus, porque nos faz compreender que somos chamados a participar da igreja. Glória a vós, Senhor Jesus, porque neste Evangelho vemos a eleição dos apóstolos. Dentre os discípulos, Jesus escolhe os apóstolos. Por isso nossa igreja é católica e apostólica. Ela traz a sucessão dos apóstolos, desses homens que foram escolhidos por Jesus. Interessante que é um chamado muito pessoal, dá o nome de cada apóstolo. E ali nós encontramos um que mudou de nome, Simão, chamado Pedro. Por que mudar de nome? É uma experiência bíblica, quando se dá a alguém uma grande missão. E Simão, que é agora chamado Pedro, receberá a missão de estar à frente do colégio apostólico. O Papa Francisco, hoje, nós chamamos, ele é o sucessor de Pedro. É a sucessão apostólica presente na nossa igreja. E quem são os sucessores dos apóstolos? São os bispos. Os bispos da nossa igreja católica são os sucessores dos apóstolos. Desses homens que nosso Senhor passou a noite toda em oração, diz o Evangelho, antes de chamar. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, como nós podemos aprender muito com Jesus? Jesus, antes de tomar a decisão de quem ele vai escolher para ser apóstolo, ele passou a noite toda rezando. Imagine Jesus, que é Deus e é homem, passou a noite toda rezando antes de tomar uma decisão. Imagine nós, queridos fiéis, você e eu, como nós precisamos rezar sempre antes de tomarmos decisões na nossa vida, principalmente decisões sérias. Às vezes a ansiedade em nós é tão grande que nós decidimos as coisas sem ter uma parada, sem uma reflexão, sem uma meditação, sem uma oração. Aprendamos com este Evangelho
a não tomarmos decisões sérias sem antes consultar o Senhor da glória, sem antes colocar nas mãos de Deus. Interessante perceber neste evangelho, queridos fiéis. E Jesus chamou os apóstolos, depois de ter passado a noite toda rezando. Dentre eles, os que nós estamos celebrando a festa de hoje. São Judas Tadeu e São Simão. Ora, interessante perceber que Deus chamou quem ele quis. E dentre os que ele chamou, havia um ali que depois vai fazer uma opção de não estar com Cristo, que foi Judas Iscariotes. O erro foi de Jesus por ter chamado. De forma alguma, querido fiel. Jesus chamou. E Judas, na sua liberdade, deu a resposta que quis dar. Interessante perceber que isso também acontece ainda hoje. Jesus chamou você? Chamou. Jesus chamou a mim? Chamou. Ele é livre, ele chama quem ele quer. E cada um de nós, então, dará uma resposta. Uma resposta que nós esperamos que seja generosa, verdadeira, alegre, fiel. E, neste evangelho, São Lucas diz assim, que as multidões iam ao encontro de Jesus para ouvir e ser curado das doenças. Ainda hoje é assim, querido fiel. Nós, cristãos católicos, vamos ao encontro do Senhor Jesus para isso, para ouvir o que Ele tem a nos dizer, para ouvir seus ensinamentos, para ouvir seus conselhos. Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que é importante que você e eu tenhamos a prática da oração, porque na oração nós escutamos a voz de Jesus. Por isso é importante que você não falte sua missa, porque na missa você escuta a palavra de Deus. Assim, você ouvindo o Senhor, você terá capacidade de tomar as decisões mais corretas na sua vida. Ô querido fiel, por que perder esta oportunidade maravilhosa de ouvir a voz de Deus? Vamos ao encontro de Deus para ouvir sua palavra, sua vontade e também para sermos curados. Curados das nossas fraquezas, curados das nossas maldades, curados das nossas doenças, curados das nossas imperfeições. Estamos caminhando, queridos fiéis. E vamos até Jesus para ouvir e ser curado. Por quê? Porque confiamos na sua bondade. Confiamos no seu amor. Confiamos no chamado que ele nos fez. Esse evangelho que nós acabamos de ouvir, nós encontramos Jesus ali chamando os apóstolos e os apóstolos respondendo um sim ao chamado de Deus. É muito importante que nós também sejamos capazes de dar esse sim com alegria, com decisão, com vontade. Seguir Jesus de todo o coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, a multidão que estava ali, em torno de Jesus, dizia a razão porque estava ali, para ouvir e para ser curado. E constatavam uma força saía dele e curava a todos. Quando se reza, se experimenta a força de Deus. Quando se reza, se prova a força de Deus. E nós precisamos sentir esta força de Deus para que ela venha em nosso socorro, em socorro da nossa fraqueza, e nós possamos vencer as dificuldades que encontramos na nossa vida, os obstáculos que temos que superar. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos fiéis, que esta oração seja um estímulo para você e para mim a confiarmos na presença desse Jesus maravilhoso que cura. Confia no Senhor. Deposita a tua vida nas mãos do Senhor. Não duvide da força do Senhor. Lance-se totalmente nas mãos do Senhor. Só confie, faça a sua parte e deixe que Ele tome conta de você. Porque uma força poderosa de Jesus com certeza sai dele e entra em nós todas as vezes que rezamos, todas as vezes que celebramos a Santa Missa com fé. Por quem você quer rezar, meu querido fiel? O que você deseja colocar nas mãos de Deus? Esse Deus que chamou os apóstolos, que curou multidões, que libertou multidões,
É o mesmo Jesus que nos chama ainda hoje, que nos cura e que nos liberta. Coloque sua intenção no seu coração. Também estamos rezando, agradecendo a Deus hoje por 20 anos de vida matrimonial do seu Rony e Dona Rosângela. É um casal da nossa paróquia do Edson Queiroz, nos ajuda muito ali na Capela São Sebastião, e hoje nós agradecemos a Deus e parabenizamos o casal, seu Rony e Dona Rosângela, por esses 20 anos. Uma data belíssima, maravilhosa, que Deus continue abençoando vocês, abençoando o lar de vocês, e que a família de vocês seja protegida de todo mal e abençoada no Senhor. Parabéns por estes 20 anos. Oremos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei, pelas preces de São Simão e São Judas, que a vossa Igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele Ele é meu Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é Alfa, Ômega, princípio e fim, sim, Ele é. Para sempre cantarei